Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês, tá certo? É com enorme prazer que eu trago um novo conteúdo para vocês, tá certo? Nesse vídeo falarei um pouco sobre alguns procedimentos que não são observados pelos advogados criminalistas, mas que são de suma importância para uma possível absolvição, diminuição ou desclassificação, tá certo? O que acontece é que todo procedimento ou todo processo criminal, em regra, começa com um inquérito policial, certo? Eu mesmo, de forma estratégica, eu sempre acompanho meus clientes em seus depoimentos em sede policial, porque daí eu instruo ele da melhor forma que eu acho melhor ou que eu acho mais conveniente, tá certo? O que ele deve falar ou não falar, para quando estiver no juízo, nas audiências de instrução, eu conseguir trabalhar com aquela estratégia que eu montei no início, no inquérito policial. O que é inquérito policial? É um procedimento administrativo inquisitório que busca materialidade e autoria delitiva daquele crime, tá certo? Passado o conceito de inquérito policial, a autoridade policial, o delegado de polícia, ele remeterá para o Ministério Público, que é o senhor da ação penal, tá certo? Remetido esse inquérito policial para o Ministério Público, o Ministério Público irá receber esse inquérito policial e observará se há indício de autoria e materialidade, isto é, justa causa. Tendo a justa causa, o Ministério Público, por meio do seu membro, irá oferecer a denúncia. Em regra, ele protocolará ao juízo natural do local do fato, o juízo processante, certo? O juízo, ao receber esta denúncia, observará se preenche os requisitos legais para o recebimento, se tem exposição dos fatos, se tem os dispositivos legais, tá certo? O que acontece? Suponhamos que estejam tudo conforme a lei. A justa causa também, diz a autoria e materialidade. O juiz receberá e citará o seu cliente que, no prazo de 10 dias, apresente a sua defesa. A título de exemplo aqui, um procedimento ordinário, tá certo? Isto é, após a citação, o juiz abrirá um prazo de 10 dias para que o acusado faça a sua resposta à acusação, que é a primeira peça de defesa do acusado, o qual ele irá demonstrar nesta peça fatos que, no decorrer da instrução, possa lhe favorecer, bem como também arrolamento de testemunhas abonatórias, que são testemunhas de conduta, ou testemunhas oculares em seu favor, tá certo? O advogado apresentará a resposta à acusação do cliente, observada todas essas dicas, e ofertará ao juízo. O juízo vai receber essa resposta à acusação e vai observar se há teses de mérito ou preliminares. Por exemplo, incompetência do juízo. Digamos que a ação está tramitando em comarca que não é do local do fato. Deverá ser tida em preliminar e remetida ao juízo original do fato, tá certo? Isso são as teses de mérito. Ou a nulidade de uma citação, por exemplo. O que acontece, pessoal? Observar se tem teses preliminares, digamos que esteja tudo conforme, ele observará se há tese de mérito, essa é a resposta à acusação. Como, por exemplo, a legítima defesa ou, por exemplo, o estado de necessidade. Não tendo essas teses absolutórias de forma sumária, o juízo irá datar a audiência em si. A instrução, ele marcará uma data específica para a instrução. Lembra-te, quando eu falei do inquérito policial? Pois bem, da forma que você instruiu o seu cliente a falar, tá certo? Você vai trabalhar com essa prova para você. E volto a dizer,
você vai buscar principalmente as contradições do condutor, que geralmente são policiais, que quer seja militares, quer seja civil, tá certo? Bem como a versão da vítima, ou da suposta vítima, tá certo? Você irá trabalhar nas contradições dela, certo? Ao final, juntando o inquérito policial, certo? Juntando a resposta à acusação e toda a instrução, certo, criminal, você, defesa, fará o que é chamado de alegações finais por escritos, o qual, neste procedimento, você poderá pedir a absolvição do seu cliente por negativa de autoria, materialidade. Por quê? Na dúvida, melhor para o réu, em dúbio para o réu. O juiz não pode pedir uma condenação de pessoas por meras presunções, eu ouvi dizer que foi ele. Não. Aqui no direito, que CC é liberdade, não é eu acho. É ter certeza, tá certo? O juiz, já ciente, tá certo, do seu parecer, vendo toda a instrução, vendo a opinião do promotor, o promotor também poderá pedir a absolvição do seu cliente em alegações finais. Ele ciente de que não tem autoria nem materialidade, ele pode sim pedir em alegações finais. O que eu estou dizendo a vocês, advogados, é que em alegações finais é onde você vai pedir a absolvição do seu cliente e não na resposta à acusação. Por quê? Você fazendo isso na resposta à acusação, lembra-te que a primeira peça de defesa do seu cliente, o juiz não absolvendo seu cliente sumariamente, por exemplo, legítima defesa nem estado de necessidade, por exemplo, você dará a um parquet a cereja do bolo, a estratégia que você terá ou percorrerá durante a instrução. Com isso, será mais fácil para ele pedir a condenação do seu cliente e será um trabalho bem árduo por parte do colega, entendeu? Então, assim, é nesse momento, em alegações finais, que você vai pedir as teses e você vai alegar as teses absolutórias do seu cliente, tá certo? Suponhamos que o juiz profira uma sentença condenatória. Você fará uma apelação, ou seja, você vai remeter ao Tribunal de Justiça do seu estado aqueles mesmos fatos que você falou em alegações finais ao Tribunal de Justiça. Voltando, alegando teses de preliminares e mérito, tá certo? Se tem materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude, culpabilidade e, quiçá, as teses subsidiárias. Você fará uma peça de interposição, por exemplo, competência, qualificação de forma bem breve, tá certo? E a remissão para o juízo processante remeter, tá certo? Para o Tribunal de Justiça, o qual analisará com maior apreço aquelas alegações finais que agora está convertido em apelação, tá certo? Pois bem, de início vou falar só até aqui. No próximo vídeo falarei um pouco sobre a estratégia da apelação na área criminal. Até então só foi uma estratégia para o vosso colega entender que o inquérito policial é de suma importância para o seu trabalho, tá certo? E as alegações finais é momento oportuno para você pedir a absolvição do seu cliente e não na resposta à acusação, tá certo, pessoal? Fique na paz, até o próximo vídeo que falarei sobre a apelação.